A paz do Senhor Jesus, meus queridos, esteja convosco, meus amigos, esteja convosco, não só hoje, mas para todos sempre. Boa tarde para vocês, Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos vocês e todas as suas famílias. Nesta tarde tão especial, eu gostaria de meditar convosco um versículo da Palavra de Deus. Antes de nós meditarmos, queria convidar vocês para curtir a nossa página no YouTube, a nossa página também no Facebook e também no Instagram também. Convidar vocês a participar da Palavra de Deus. Estamos ali anunciando o Evangelho e em breve estaremos também em todas as plataformas de informações, tá bom? Comunicações. Deus abençoe a todos. Meus queridos, eu gostaria de meditar com vocês nesta tarde no Gênesis, no livro de Gênesis, o livro da criação, no capítulo 37 e no versículo 3. Nós vamos ler o versículo 3, a parte A, e o versículo 4 também, a parte B do capítulo 37. Diz assim o versículo, a parte A, versículo 3 do capítulo 37. Diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, pois era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Deus abençoe. Muito bem, meu irmão. Esse capítulo 37, versículo 3, nós lemos nesse versículo 3 que Israel tinha os seus filhos, muitos filhos, mas o filho que ele mais amava se chamava José. Jacó teve uma preferência com os seus filhos, não porque Jacó só amava a José e desprezava os outros que ele tinha, não. Jacó amava a José um pouquinho a mais do que os seus restantes de filho. Jacó tinha uma preferência no seu último filho. José era o último filho de Jacó, o filho da sua velhice. Jacó também tinha um mais velho. Eu começo a meditar, meus queridos irmãos, meus amigos, que esta preferência que Jacó tinha com o seu último filho, essa preferência causa, nesse versículo 4, um transtorno, causa um ciúmes, causa uma raiva nos restantes dos seus irmãos. Nos restantes dos seus irmãos, que era mais velho do que ele. Eu começo a pensar, meus queridos, que em nossos tempos o predileto seria o mais velho. Em nossos tempos, o predileto dos nossos pais era o primeiro filho que marcava. Era que era nisso, o mais velho. Era o filho do sofrimento, era o filho que nasceu ali, numa promessa, é o filho que nasceu ali. Mas veja bem, meus queridos, meus irmãos, meus amigos, que nós estamos meditando. Que Jacó, ele tinha uma preferência, tinha algo a mais, ele via algo a mais. Ele via algo a mais em José. Ele via algo a mais em José em tempo de tratar José muito mais melhor um pouco do que os seus próprios filhos.
Não que Jacó desprezaria os seus filhos, mas tinha uma preferência no seu filho ali. Como está dizendo, antigamente, nossos pais tinham preferência, era no mais velho, o filho marcativo, o filho do início, o filho da promessa, o filho que nasceu primeiro. E a Bíblia diz que essa preferência que Jacó tinha com José causa no meio dos seus filhos, traz ódio entre eles, porque o pai trata bem o José mais do que nós, porque o pai faz algo mais do que para ele, do que para nós, porque as nossas vestes são diferentes também de José. Presta atenção. Quando nós temos nossos filhos, eu tenho um só, mas quando nós temos 2 ou 3, sempre a nossa preferência é aquele que mais nos agrada, aquele que mais obedece, aquele que mais nos agrada, aquele que é obediente. Muitas vezes aquele que é arteiro nós deixamos de lado. Não é o caso também dos seus irmãos. A Bíblia não está ensinando que o seu irmão também era arteiro, mas presta atenção. E esta preferência, meus irmãos, causa ira entre os seus irmãos. E os seus irmãos, sabendo que a preferência de Jacó era para o seu irmão mais novo, então os seus irmãos não tratam José de outra maneira, mais asqueroso, mais áspero, mais rude. Trata com mais firmeza, com mais raiva. Não fala para José pacificamente. O contato dos seus irmãos, a partir de agora, que conheceu que Jacó tinha preferência para os seus irmãos José, o contato dos seus irmãos para com José é diferente. Os seus irmãos não tratam bem mais José. José não é bem tratado mais por causa da preferência. Eu começo a meditar, meus amigos, será que em nosso meio tem pessoas que têm a preferência mais do que eu, mais do que você? Será que o dirigente, o pastor, o presbítero, o que está dirigindo a igreja, ele dá preferência para uns e não dá preferência para outros? Será que tem também em nosso meio essa diferença de preferência? Será que no nosso meio tem isso? O pastor prefere prefere outro, prefere o que canta melhor, não, esse eu vou dar melhor do que o outro, esse prega, eu vou dar para escrito. Será que no nosso meio tem preferência em nosso meio? Porque nós estamos falando da preferência. Traz ódio, traz ódio, a preferência traz ira. Presta atenção, os seus irmãos estavam irados com José, porque Jacó amava dar preferência para ele, José, mais do que os seus irmãos. Preste muita atenção. Quando alguém diz assim, eu amo meu pai mais do que minha mãe, ele está dizendo, o meu pai tem algo mais a mais do que minha mãe. Quando alguém fala, eu amo mais a minha mãe do que meu pai, é porque ele enxerga que a sua mãe tem algo mais diferente, algo a mais do que algo a mais do que seu pai. Está somando, está dividindo também. Quando alguém fala, eu amo mais meu pai do que minha mãe, o amor continua o mesmo, mas há um pouquinho a mais do que ele. Presta atenção. E vendo, versículo 4, pois os seus irmãos, que o seu pai amava, tinha preferência, mais de que todos seus filhos, odiaram e já não podia lhe falar pacificamente. Os seus irmãos estavam arrogantes. Ô José perguntava uma coisa, vocês não dá licença, rapaz. Fica na sua aí. Eu não quero saber nada não, não faz pergunta pra mim não. Ah, vai se você quiser. Já estava tratando José com uma diferença. Qual que é a diferença? Um tratamento a mais. Um tratamento a mais nos produz, nos traz ódio. Um tratamento a mais nos traz ciúmes. Um tratamento a mais um com o outro nos traz diferença. Um tratamento a mais um com o outro nos traz uma diferença que nós tratamos mal aquela pessoa. Mas Jacó amarra todos. Mas José, ele amava um pouquinho a mais. Ele amava os seus filhos, não desprezava. Mas José, ele amava um pouquinho a mais. A José, ele amava um pouquinho a mais. Presta atenção. Nesse versículo, José está sendo destacado. O protetor. José está sendo destacado ali. O maioral entre os seus irmãos. Presta atenção.
E no meio dos irmãos tem uma escala, meus irmãos. No meio dos irmãos tem uma escala. E essa escala é do mais velho até o mais novo. O mais importante é o mais velho que vai subindo. Ali tem uma hierarquia entre os irmãos. E aqui uma hierarquia entre os irmãos. Por que meu pai ama mais José se eu sou mais velho? Porque meu pai ama mais o José que eu sou mais velho ainda do que ele. Presta atenção. E a ciumeira traz o quê? Ela traz ira, arrogância. Então José já estava andando. E os seus irmãos diziam assim, olha, o papai prefere mais ele do que nós. Papai dá mais oportunidade para ele do que nós. Papai veste roupa diferente e nós não temos as roupas que José tem. Papai tem preferência nele do que nós. Causa assim uma divisão, causa um ciúmes, causa assim uma ira, uma diferença. Então José não está sendo bem tratado. José está sendo desprezado pelos seus irmãos. Preste atenção. É só ele que o pai faz coisa para ele. É só ele que o pai compra as coisas para ele. É só ele que o pai dá oportunidade. É só ele que o pai dá para ele cantar. Presta atenção. É o que está acontecendo em nosso meio. Presta atenção. Muitas vezes tem preferência. Temos preferência sim. Sempre tem aquele que é mais do que o outro, infelizmente. Tem diferença. Sempre tem aquele que é mais. Sempre aqui tem aquele que pode mais. Sempre tem aquele que é o maioral, aquele que é o querido, aquele que é o preferencial do que quem está à frente. Pode ser o pastor, pode ser um dirigente, pode ser um diácono, pode ser uma criança. Presta atenção. E a Bíblia diz, meus irmãos, e ainda José sendo preferencial, José sendo maioral, sendo preferido de Jacó. Então, presta atenção, ele teve um sonho. José teve um sonho tão gostoso. José era o menor na escala geométrica. José era o menorzinho na escala hebraica. José era o menorzinho na escala ali, teórica ali. José era o menorzinho na escala, porque José era o último. Mas tinha preferência de Jacó, presta atenção. José teve um sonho. E esse sonho, José chamou os pais ali, os irmãos, olha. Eu tive um sonho, rogo que possa me ouvir. Estavam feixes no campo, e eis que os meus feixes levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e inclinavam para os meus feixes. Olha aí, além de ser o maioral, José então teve um sonho que ia ser destacado mais ainda. Mais que ele está sendo destacado, ele ia ser mais ainda. Aí que sobe-se a ira dos seus irmãos. José já era amado pelo seu pai. E agora José tem um sonho que ele e os seus feixes estavam em pé e os feixes do seu pai e do seu irmão se inclinam para ele. Presta atenção, ele fica mais irado ainda. Olha que coisa. Então disse o seu irmão: reinará com efeito sobre nós, rapaz. E nos dominará realmente. Isto, entanto, mais ódio ainda. Seu irmão, será que você, além de você ser preferido, José, você vai reinar sobre nós? Você vai reinar sobre nós. Nós que somos aqui os primeiros, nós que somos o primogênito primeiro, você vai reinar sobre nós. Nós somos os mais velhos, você vai reinar sobre nós. Você vai ser mais do que nós. Os seus irmãos não acreditaram naquele sonho e começou a falar que José era um sonhador. Eu começo a pensar, José não podia ficar quieto, sem falar do sonho, mas Deus revelou para José, para ele, conte o sonho, José, conte os sonhos para eles, o que eu vou fazer com você. José estava profetizando na frente que Deus ia colocar ele no alto, lá no alto, e a sua família iria o admirar. Presta atenção, mas os seus irmãos não acreditaram. Não, senhores. A Bíblia diz assim que José teve outro sonho. Preste atenção. José teve outro sonho. Eu sonhei também, meus irmãos. Vem pra cá, vou contar o sonho. Meus irmãos, eu sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas, combinando que é vocês, e 11 estrelas se inclinavam para mim, pois sou 12.
falando, olha, eu sonhei que tinha 12 estrelas que se inclinavam para mim, o sol, a lua se inclinavam para mim, os seus irmãos ficou com mais ódio ainda, mas o capítulo que me chama a atenção, presta atenção, aquele pai que amava o seu filho, chamava Jacó, amava o seu filho, aquele pai que tinha preferência pelo seu filho, o que? A José, nesse exato momento, o seu pai também se levanta, meu irmão, e fala, José, presta atenção, José. O que você está falando, rapaz? O que você está falando aí? Disse que ele repreendeu o pai, disse-lhe, que sonho é esse, rapaz? Que sonho é esse? Jacó se levanta e fala, que sonho é esse que você tem? Que você teve, rapaz? Oxe, acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos se inclinar para você e a ti na terra, rapaz? Que sonho é esse, rapaz? Você está assumindo que tá licença, rapaz? O que está acontecendo com você, rapaz? Tudo bem, eu amo você, eu amo mais do que os seus irmãos. Tem preferência, você tem preferência no meu coração, mais do que os seus irmãos. Privilégio mais do que os seus irmãos, mas espera aí um pouquinho. O que está acontecendo aí? Vocês querem dizer que nós vamos nos inclinar para você? Nós vamos inclinar para você. Presta atenção. Meu irmão, preste atenção. Aleluia, aleluia, oh glória. A Bíblia diz assim, cuidado para aquele que está em pé, para que não caia. Preste atenção. O que Jacó quis dizer, tirou toda a autoridade de José. Dizendo, José, você é o último, José. Você é o último, tem os seus irmãos, tem eu que sou autoridade, tem os seus irmãos, nós vamos ter esse rebaixar perante você. Quem é você, José? No ditado português, quem é você, José? Quem é você para nós se inclinar com você? Quem é você, rapaz? Está aqui seu pai, está aqui seus irmãos mais velhos. Quem é você? Mas um versículo que chama a atenção, senhores e senhoras. Oh glória, oh glória. O que chama a nossa atenção, senhores e senhoras, que José era obediente, José era servo, oh glória, oh glória, oh glória, José era servo. Muitas das vezes nós queremos alcançar o último degrau, muitas das vezes, mas nós esquecemos que ainda nós não somos servos ainda. José alcançou o último degrau, sabe por quê? Porque José era servo, José era obediente, olha, no capítulo, versículo 12, diz assim, e como foram os seus irmãos pacientes para sentar o seu rebanho, o pai em Siquém perguntou, José, não apacentou os seus irmãos rebanho em Siquém? Vem e vai, segue eles, os seus irmãos está. E José diz assim, eis-me aqui, Senhor, glória. O seu irmão está apacentando o rebanho, José. Vai atrás dele. José diz assim, eis-me aqui, Senhor, pronto para ir ao encontro dos meus irmãos. Nesta tarde, meu irmão, presta atenção, oh glória. A vitória de José estava que antes ele era servo, antes ele obedecia, depois ele obedeceu mais ainda. José é desprezado pelos seus irmãos porque tinha preferência, mas José continuava sendo servo, oh glória. José estava no seu canto. José não pediu para Jacó fazer ele preferencial, não. José estava no seu canto, ele não pediu. José está ajudando seus irmãos no campo a apacentar rebanho, presta atenção. José estava fazendo o seu papel de servo. Muitas vezes nós queremos subir de cargo, mas antes nós temos que ser servos, obedientes, obedecer. Quantas pessoas que querem subir, que querem alcançar algo, mas esquece de ser servo, esquece de obedecer. Quantas pessoas esquecem de obedecer, que tem que obedecer? Ele esquece que tem um pastor que está no seu encalque, que está sob a sua submissão, ele esquece que ele está debaixo de uma pessoa que ali controla, que ali ajuda, que tem responsabilidade sobre ele. Assim, ele esquece. Mas José era servo. José ficou no seu canto. Eu sou o último dos meus irmãos. Está aí o irmão mais velho. Depois vem um outro mais velho ainda. Eu sou o último, eu sou 12. Tem 11 irmãos mais velhos do que eu. Tem 11 irmãos que deveria ter a preferência do meu pai. Mas eu sou o preferencial. Presta atenção. José não ficou assim, tocando bandeira.
microfone, dizendo, olha, eu sou mais preferido do pai. José não provocou ninguém, José ficou no seu canto. José podia provocar, podia assim fazer um carnaval, eu sou preferido do pai. Podia tirar proveito, mas José não quis tirar proveito. José continuou como um servo. José continuou como um servo ali. Servo, obedecendo ali, obedecendo, servo nos seus cantinhos, servo ali, fazendo o seu trabalho, até Deus se exaltar a ele, até Deus colocar ele lá como ali, como representante de Farol. Presta atenção, começa a pensar, senhores e senhoras, meus amigos e meus irmãos. José era servo. José era servo, ele obedecia o seu pai tudo naquilo que o seu pai pedia. O seu pai pedia para fazer uma coisa, José continuava firme, mesmo sendo o último. Ele continuava ali, como nós que devemos ficar ali de segunda, terça, meu irmão. Seja servo, não importa, fica no cantinho seu ali, na hora certa, Deus vai te exaltar. Fica aí no culto de terça-feira, fica aí no culto de segunda-feira de oração, fica aí no culto de quinta-feira, um culto de domingo, fica no seu cantinho, na hora certa. Deus vai te exaltar, não precisa você passar por cima, não precisa você dizer, eu sou preferencial do pastor, não precisa, no tempo certo Deus vai te exaltar. Nesse capítulo, meu irmão, olha que coisa que nós aprendemos com José. Olha que aprendemos com José. Jacó faz uma túnica e coloca no corpo de José. José poderia exaltar, dizendo, olha, tem uma túnica mais bonita que vocês, olha o que o pai fez pra mim, olha, podia provocar o que o pai fez pra mim, vocês não têm. Você não tem a veste bonita dessa nem aqui, você não tem, nunca vai ter a veste bonita. José não provocava os seus irmãos, não. José vestia as suas vestes com obediência ao pai, oh glória, aleluia, aleluia. José só vestia aquelas vestes porque obedecia o pai, não porque ele queria se mostrar para os seus irmãos que estava mais bonito que todos aqui, mas José obedecia o seu pai, aleluia. José era obediente aos seus pais e obediente também aos seus irmãos. José apacentava a ovelha junto com seus irmãos. José cuidava das ovelhas, dava comida para as ovelhas junto com seus irmãos. José era servo do seu pai, era servo dos seus irmãos. Presta atenção. E Deus vendo tudo isto, que José era servo, Deus traça então uma linda história para José. Deus permite então que Jacó tenha preferência, aleluia, aleluia, para com ele, aleluia. Tudo isso foi permissão que aconteceu com José, foi permissão de Deus para dizer para nós, continua sendo servo, não importa se amanhã Deus te exaltar, mas continua sendo servo, meu irmão, preste muita atenção. A Bíblia diz assim então, que José então obedece no capítulo aqui, versículo 12, no capítulo 37. E foram os seus irmãos apacentar rebanho do pai em Siquém. E perguntou Israel a José, não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem eles eu vou te enviar a eles. E respondeu José, eis-me aqui. Disse então Jacó, vai agora e vê. E vê. E vê. Vai ao rebanho dos seus irmãos, vai, aonde eu te mandei, vai. Disse Israel, vai ao encontro dos seus irmãos. E obediente à voz do seu pai, Israel, obediente à voz do seu pai, oh glória, obediente à voz do seu pai, obediente, ele foi até atrás dos seus irmãos, ele foi apacentar juntamente com os seus irmãos o rebanho. Ele foi obedecendo a ordem do seu pai, que era para ter encontro dos seus irmãos. Que coisa linda, nós obedecemos a voz de Deus. Que coisa linda, nós obedecemos aquilo que Deus pede para nós fazermos. Nós fazemos com carinho, continuamos sendo servos. Servos, nós continuamos sendo servos. Na hora certa, Deus nos exalta. Na hora certa, Deus nos exalta nossas vidas. Na hora certa, Deus coloca nós lá em cima. É na hora certa, é no momento certo, é na hora certa. Então, José continua então a fazer o que o seu pai lhe mandou. E indo para o campo, os seus irmãos
armaram-se uma armadilha. Armadilha. Algum dos seus irmãos queria matá-lo. Olha, queria matá-lo e jogar o seu corpo ali, naquela cova. Levanta-se então um dos seus irmãos e disse: não faça isso não. Que coisa linda, meu Deus, que coisa gostosa. Ele adverte: oh glória, que coisa linda. Não faça isso não. Não levante a sua mão. Não suje a sua mão de sangue contra o seu irmão. Que coisa linda. O que nós estamos aprendendo nesta tarde, meu irmão? É na hora certa que Deus nos exalta. E nesse capítulo, meu irmão, Deus não permite que José possa ser assassinado pelos seus próprios irmãos. Já pensou? Jacó saber, aleluia, que coisa linda, meu Deus, Deus não deixa não. Que o seu irmão, o seu amado filho, mais preferido, foi morto pelos seus próprios irmãos. Que Israel ia sentir naquele momento? Olha, os próprios irmãos mataram José. Os próprios irmãos mataram José. Qual seria a decepção do seu pai? Olha, por que vocês fizeram isso? Vocês são sangue, dos mesmos sangue. Vocês são irmãos de sangue. Por que vocês fizeram isso com seus irmãos? Oh, Xerebre, Gavragai, minha irmã, presta atenção. No capítulo lá adiante, ele tem uma ideia de passar ali a roupa de José em um sangue e levar para Jacó, levar para Israel. Quando ele passa aquela roupa, o sangue, e leva para o seu pai, oh glória. E de repente ele fala: olha pai, nosso irmão foi morto pelo urso. A Bíblia diz assim que então, que Israel, que Jacó, ele então ali, ele começa a chorar, a decepção. O seu filho da velhice foi morto. Mas ele não sabia o plano de Deus. Preste atenção. Eu não vou prolongar porque é muito extenso esse capítulo, muito rico em muitas proteínas. Muito saboroso esse capítulo. Jacó começa a chorar, dizendo: olha, era o filho da minha velhice e hoje ele está morto. Sabendo que o seu filho está vivo. Sabendo que o seu filho foi vendido para o Egito como escravo. Sabendo que o seu filho estava vivo. Ele queria ajudar ele futuramente. Quando chegasse a fome sobre aquela terra, e iria todo mundo para o Egito para pedir justamente para ele ajuda. Presta atenção. Olha os planos que Deus faz, meus queridos irmãos. Olha. Passando por tudo isto, mas chegando ali no Egito, José estava vendido. Chegando ali no Egito, foi escravo de Potifar, mas era servo de Potifar. Foi servo de Faraó, obediente naquilo que ele estava. Aleluia. Mesmo estando as pessoas erradas entre ele, mas Jacó estava obediente. Deus já colocou Israel. Deus só colocou José lá em cima, porque José era servo. José foi servo. José foi obediente até Faraó. José foi obediente até Potifar. José foi obediente em tudo. José foi obediente. É por isso que Deus colocou José lá em cima. É por isso que Deus botou José lá como ali príncipe do Egito, como a mão direita de Faraó. O que eu aprendo nesta tarde, meu irmão, não importa. Antes de você alcançar alguma coisa, algum auge, antes de você alcançar o pináculo lá em cima, você tem que ser servo. Antes de qualquer coisa, de você receber a oportunidade para você crescer, antes de você, qualquer cargo, sabe uma coisa, você tem que ser servo. Antes de tudo, de você tem que ser servo em tudo, servir em tudo, ser obediente para o seu patrão, ser obediente para o seu pastor, ser obediente para o seu esposo, ser obediente para com a sua esposa. Deus só abençoa as pessoas quando é obediente. Se você for obediente, boas coisas Deus tem na sua vida. Se você é uma pessoa sincera, obediente a tudo, possa esperar uma coisa: Deus vai te exaltar no momento certo. Deus vai te exaltar se você for uma pessoa obediente. Presta atenção. José, presta atenção. José é a mesma coisa. O nome é o mesmo. Quase, né? Mudou a letrinha. José era obediente em tudo.
José foi obediente para os seus pais. José foi obediente com a sua família, seus irmãos. José foi obediente com Potifar. José foi obediente ali ao rei do Egito. É por isso que o rei do Egito colocou ele para dominar como governador. Presta atenção. Olha o que a obediência nos traz, meus irmãos. Muitas vezes nós queremos arcar responsabilidade. Queremos ser responsabilidade, mas nós não queremos ser obedientes, não queremos ser servo. A Bíblia diz assim que Jesus foi servo até a morte. Jesus foi servo até a morte. Jesus obedeceu até a morte, até o último instante, a última gota de sangue. Jesus foi obediente até a última morte, até o último instante. E nesta tarde, meu irmão, preste atenção. Você tem só a ganhar quando você é obediente àquelas pessoas que estão junto com você. Sincero, meu irmão. Deus só tem coisas boas quando nós obedecemos na sinceridade, obedecemos naquilo que é certo, meu irmão. Presta atenção. E José foi obediente em tudo. Em tudo, José obedeceu em tudo. Por isso que ele se tornou governador do Egito, braço direito de Faraó. Se você quer vitória, na sua vida, seja obediente em tudo. Tudo, ser obediente, você tem só a ganhar nesta tarde. Tão maravilhosa. Que Deus possa abençoar a sua vida através dessa palavra que foi curta. Esse livro aqui é muito grande, muito comprido, muito extenso. E nós vamos parar nesta tarde. Está dando 31 minutos e 12 segundos de vídeo. Aleluia, glória a Deus. Como é gostoso nós ser servo, não importa a circunstância. Não importa se alguém está olhando para você, não. Faça o seu papel, vai para a igreja, faça o seu papel. Faça o seu papel, vá na igreja, adora a Deus, faça o seu papel de servo no exato momento, o momento exato, Deus vai te exaltar, tenho certeza absoluta. Seja servo antes de você, Deus te exaltar. Seja servo antes de você pegar um cargo grande, seja servo.